Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 14 de novembro de 2012. Julgamento do mensalão. Ministros retomam os cálculos das penas dos membros do núcleo financeiro do esquema. A sessão foi aberta com homenagens ao ministro Carlos Aires Brito. Esta é a última sessão antes da aposentadoria compulsória de Brito, que completa 70 anos no domingo. Nesta quarta, os ministros também dão sequência à fase de definição das penas em relação a dois ex-vice-presidentes do Banco Rural, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. Na segunda-feira, o tribunal já havia estipulado a pena para a ex-presidente do banco, Cátia Abreu, que pegou 16 anos e 8 meses de prisão, além de multa de R$1,5 milhão. Violência em São Paulo. O policial militar que trabalhava na corregedoria da corporação é morto em frente de casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. O crime aconteceu ontem à noite. Um dos suspeitos do assassinato foi preso. O soldado da PM, Edgar Lavado, foi morto ao chegar de moto em casa no Jardim Cumbica por volta das 9 da noite desta terça-feira. De acordo com testemunhas, disparos teriam sido feitos pelo ocupante de um carro prata. Segundo a Polícia Militar, as circunstâncias indicam que houve uma execução, pois nenhum pertence da vítima foi levado. Pelo menos 90 policiais militares foram assassinados no estado de São Paulo desde o início do ano. E a Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva dos 5 policiais militares suspeitos de executarem a tiros o servente de pedreiro Paulo Batista do Nascimento, no último sábado, na zona sul da capital. Um vizinho da vítima filmou a ação dos PMs. Autoridades de Santa Catarina afirmam que ordens para ataques partiram de presídios. Desde o começo da semana, 25 ataques foram registrados e 23 pessoas foram detidas no estado. De acordo com a Polícia Militar, 39 suspeitos de envolvimento foram identificados. Os ataques teriam sido motivados por acusações de maus tratos e suspeita de casos de torturas nos presídios. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou uma vistoria em uma unidade prisional. O diretor do Departamento de Administração Prisional do Estado afirmou que o sistema está aberto para ser fiscalizado. Polícia Militar recaptura parte dos adolescentes que fugiram da Fundação Casa na noite de ontem no Itaim Paulista, na zona leste da cidade. 45 dos 46 internos da Fundação Casa de Itaim Paulista fugiram na noite desta terça-feira. A fuga em massa foi por volta das 7 horas da noite, quando os jovens se preparavam para jantar e renderam os seguranças, os agentes aqui de dentro da Fundação Casa. A Corregedoria da Fundação Casa abriu sindicância para apurar o caso e, segundo informações preliminares, os jovens fugiram depois de estourar portões e também os cadeados. Primavera com cara de inverno em São Paulo. As temperaturas estão mais baixas que o esperado para o mês de novembro e o paulistano tem sentido friozinho nesses últimos dias. Como será que fica o tempo no feriado? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. É bom preparar o agasalho porque o feriado vai ser friozinho em São Paulo. Apenas no interior o sol aparece com mais força e o tempo fica firme. Vamos ver as temperaturas? Faz calor de 29 graus em Araçatuba e em Presidente Bernardes. Os termômetros não passam da marca dos 27 graus em Franca e em Barretos. Quem estiver no litoral paulista vai encontrar chuva e temperaturas abaixo dos 24 graus. E em toda a faixa leste, que inclui a Grande São Paulo, o céu fica com muitas nuvens, chove fraco e as temperaturas ficam amenas, chegando a fazer friozinho, principalmente à noite. Neste feriado, as temperaturas oscilam entre 13 e 22 graus. Na sexta-feira, a máxima vai aos 24, mas ainda deve chover. Já no sábado, deve fazer calor de 27 graus, mas as chuvas não estão descartadas. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até já! Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. A doença já mata mais que os acidentes de trânsito no Brasil, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. Segundo o estudo feito com dados de 2010, 54.800 pessoas morreram em consequência do diabetes no Brasil. No mesmo período, morreram no trânsito 42 mil pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, as mulheres e idosos com mais de 80 anos são as maiores vítimas fatais da doença. O governo federal tem como meta reduzir em 2% ao ano o número de mortes prematuras por doenças crônicas como o diabetes.
A Apple vai inaugurar a primeira loja no Brasil. O estabelecimento será aberto no Rio de Janeiro e será a primeira loja da marca na América do Sul. O Brasil será o 15º país a ter uma Apple Store. Atualmente, a empresa conta com 395 lojas próprias em 14 países, como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Canadá, Itália, Austrália, China, entre outros. Turismo. Na capital paulista, uma empresa oferece um passeio pela São Paulo Árabe. O projeto oferece um panorama histórico, arquitetônico, artístico e gastronômico dessa comunidade. A bela Catedral Ortodoxa é apenas a primeira visita de um dia recheado de atividades. O Clube Homes, na Avenida Paulista, é a próxima parada do grupo. Aqui, salas restritas até para sócios, hoje foram abertas aos convidados. Esses são espaços para receber autoridades, por isso tem mobília e tapetes clássicos, lustres de cristal e na parede um quadro feito pelo marido de Dona Florinda. Ele doou e estava na sala árabe, depois sumiu. Eu vim ao clube e não achava o quadro. Aí que hoje foi uma surpresa que eu encontrei o quadro aqui. Estima-se que os árabes e seus descendentes somem quase 12 milhões de pessoas no Brasil. E a maioria vive aqui em São Paulo. E os sinais dessa presença de mais de 100 anos estão por toda parte, na religião, na arquitetura e, claro, na gastronomia. E é nessa parte do passeio que se faz um convite a saborear as tradições de uma culinária muito especial, feita sob os preceitos islâmicos. O restaurante Halal só serve carne completamente sem sangue e abatida por um muçulmano. Na mesa cheirosa, receitas típicas: quibe, charutinho, esfirra, pão sírio, antepastos como coalhada seca, baba ganoush. O roteiro continua ainda por outros lugares da cidade. Um cronograma pensado pelo seu Ricardo. A ideia era aliar diversão com informação e deu muito certo. Procuramos mostrar o que há por trás desses monumentos que ainda existem em São Paulo, né? Que lembram a imigração árabe, como as igrejas, a mesquita, né? Os clubes de origem árabe. Para mais informações sobre o passeio da São Paulo Árabe, basta ligar para o telefone 3088-0269 ou acessar pelo Facebook a página do Carona Cultural. Começa a campanha de adoção de cartas do Papai Noel dos Correios. Nos últimos 3 anos, os Correios receberam quase 4,5 milhões de cartas destinadas ao Papai Noel em todo o país. Deste total, quase 1,5 milhão foram adotadas. Os interessados em ajudar a campanha podem se cadastrar para ler e separar as cartas, ou apadrinhar os pedidos e providenciar os presentes solicitados. As cartas são disponibilizadas nas unidades dos Correios e os presentes devem ser entregues nos pontos divulgados. Mais informações podem ser obtidas no site correios.com. Coldplay anuncia shows no Brasil. O grupo tocará por aqui em fevereiro do ano que vem. Na capital paulista, a apresentação acontecerá no dia 5 no estádio do Morumbi. Os músicos também farão um show em Porto Alegre. As vendas dos ingressos começarão no dia 21, quarta-feira da semana que vem, mas por enquanto os preços das entradas não foram divulgados. E é o som do Coldplay que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Stole a key, took a car downtown where the lost boys meet, took a car downtown.